Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E eu começo dizendo para você que é aquela história de Dom Quixote de la Mancha brigando contra inimigos impossíveis de serem destruídos. Ele montava no seu cavalo e ia para cima do rei de moinho ou de um furacão, querendo vencê-lo com a espada. Por mais que houvesse empenho de Dom Quixote, ele jamais venceria esta luta. É uma luta inglória e incapaz de ser dissolvida a problemática. Mas muito bem, do que vou tratar nesta oportunidade, neste vídeo. Mandaram para mim vídeos do Luiz Saião e do Iago Martins, meus dois colegas de denominação. Os dois são pastores da mesma ordem que a minha, são pastores batistas. Eu aqui não vou respondê-los como batista, vou respondê-los como presidente do CACP. E aí é uma outra história, porque caso fosse falar como pastor batista, nós temos nossos fóruns, que também não sei se adianta muita coisa, mas vou falar aqui como presidente do CACP. E o que acontece? Os dois, recentemente, fizeram vídeos e o que eu percebi é que ambos sabem o que é o adventismo, mas na cabeça de ambos, a heresia adventista é uma causa menor ou um empecilho pequeno a uma comunhão superior e maior. Então, por favor, assista meu vídeo que eu vou expor aqui. Vou passar um vídeo do Iago Martins apenas. O do Saião é muito grande, é um vídeo de quase 1h30, que praticamente ele fez para me responder ao meu último vídeo falando desta temática, onde eu fiz uma crítica à Sociedade Bíblica Brasileira e ao senhor Luiz Saião por causa do lançamento de uma Bíblia, onde eles, Sociedade Bíblica Brasileira e Luiz Saião, participaram junto com o Rodrigo Silva, promovendo esta Bíblia. Então, assim, é uma coisa muito difícil para quem faz apologética, para quem entende a magnitude sectária de uma seita, como nós que estudamos isso a vida inteira, por exemplo. Eu estou há 30 anos estudando apologética. 30 anos. De todas as seitas, a que nós mais tivemos que nos aprofundar em questionamentos e estudos foi justamente o adventismo. Então, ver pastores que têm uma gama de influenciadores gigantesca, dando a palmatória a uma seita terrível como esta, é de dar muita tristeza no coração. Então, já eu volto para a gente concluir e mostrar o comentário do senhor Iago Martins, e aí eu faço minhas conclusões falando dele e do que disse também o Luiz Saião, que eu assisti o vídeo dele. Mas antes, deixa eu dar aqui os meus recados rapidamente. Gente, todo dia 30, ou último dia do mês, aqui no canal, nós fazemos sorteios apologéticos. Para quem? Para aqueles que foram inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Você que quer nos ajudar a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, vai lá na plataforma, se inscreva, deixa já certinho o teu endereço lá, e todo dia 30, ou último dia do mês, no caso deste, nós faremos sorteios apologéticos. E devemos novamente sortear uma Bíblia apologética com apócrifos, além de alguns kits de livros. Outro aviso importante é o app do CACP para todas as plataformas de celulares. E, se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo. Vamos soltar aqui o vídeo do senhor Iago Martins e depois eu volto para comentar, então, as questões que ele explicita no seu vídeo. Quero dizer que ele começa falando do Rodrigo Silva. Quem quiser assistir o vídeo dele inteiro, eu vou pôr na tela, aí você vai lá, assiste, para não dizer que eu tirei do contexto. Vamos lá? Eu tô pegando os maiores nomes do adventismo no Brasil, que está me dizendo que Ellen White é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. E ele coloca, de novo, temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas também acreditamos que Ellen White é inspirada por Deus. Então ele tá aplicando, quando ele usa também, inclusive, ele tá aplicando ao escrito de Ellen White uma terminologia que a gente só usa para escritura. A ideia de inspirada, que tá em 2 Timóteo, fala de Deus ter revelado diretamente de forma infalível, de forma suficiente. Cara,
aplicar isso a qualquer outro texto que não seja a escritura é criar uma nova revelação que está em pé de igualdade com o texto bíblico. Então, cara, eu fico triste de ouvir isso aqui, Me mandaram aqui do pessoal comentando bravo do Rodrigo Silva e do Luiz Saião estarem juntos no lançamento de uma Bíblia de Estudo. Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. E aí, cara, essa é uma parada que me pega, sabia? Por mais que eu tenha essa visão muito séria, que talvez alguns que me ouviram aqui achem muito dura, sobre o adventismo, eu não consigo ter esse grau de separação que o pessoal tem com o Rodrigo Silva. E talvez, sim, falar isso publicamente é mó bad vibes, porque eu poderia mandar um zap pro Rodrigo Silva e dizer isso. Mas já que eu falo sobre adventismo e minha amizade com o Rodrigo Silva acaba virando também um problema pra algumas pessoas, e agora a galera critica o Saião tá do lado do Rodrigo Silva, cara, a postura pública do Rodrigo Silva, como teólogo público, nunca é ficar puxando sardinha pra Ellen White. Entendeu? Usa a escritura, usa a Bíblia. Fora que o Rodrigo Silva é um cara que tem uma postura apologética maravilhosa, é um representante do cristianismo. Aí, na cultura contemporânea, falando sobre Jesus de forma muito, muito séria em podcast e tal. Então, assim, eu tenho uma visão muito mais positiva do Rodrigo Silva, apesar, né, de alguns elementos adventistas dele, que são adventistas, a fé dele, o que é que eu posso fazer? Né? Eu faria alguma coisa junto com o Rodrigo Silva? Eu faria numa boa, entendeu? Eu faria numa boa. Se eu fosse pra chamar alguém, por exemplo, pra conversar sobre adventismo aqui no canal, cara, o Rodrigo Silva seria um cara que certamente eu chamaria. Gente, vamos lá. Bom, deixa eu explicitar aqui uma coisa muito importante. Primeiro, discutir religião com pessoas que pensam diferentes de você e até de outras expressões religiosas, sem nenhum problema. Principalmente nós que trabalhamos com apologética, fazemos bastante isso, é normal. Só que, pelo menos eu, quando eu entro numa arena para discutir um assunto com alguém que pensa antagônico de mim, eu já deixo claro as nossas diferenças. Eu já começo mostrando ao espectador o que eu creio e por que descreio do meu opositor do debate. Deixo isso claro. Eu acho que isso é importante para que a mente ou as mentes de quem está assistindo não sejam confundidas, tá certo? O que nós estamos tratando aqui é de sentar numa mesa redonda dizendo que estamos compartilhando do mesmo sentimento e da mesma fé com uma pessoa antagônica ao que realmente eu creio. Aí que está a problemática. Então, querendo ou não, Iago Martins e o Luiz Saião estão promovendo um líder, um profeta ou um falso profeta de uma falsa religião. Lamentavelmente. Então, deixando isso bem claro. Vou começar do Luiz Saião, depois eu volto aqui pro dois dedos de... o dois dedos aqui de alguma coisa, né? O Luiz Saião fez um vídeo de 1 hora, quase 1h30. E eu, no dia que ele soltou o vídeo, eu passei a madrugada assistindo ao que ele falou. Eu até pensei em fazer cortes aqui, mas ia ficar muito longo o nosso vídeo. E eu queria falar também dessa questão do Iago. Aí eu nem fiz corte. Mas se você quiser assistir, tá aí o vídeo, vai lá, assista. Primeiro, ele sentiu o golpe, porque senão ele não faria um vídeo para se explicar. Essa é a primeira observação. Segunda observação, ele tenta se justificar que ele está indo ali, mas não é uma questão comerciária. Ele está indo ali apenas para fazer um favor para a SBB. É o que ele deixa claro no vídeo dele. Eu tenho minhas dúvidas do porquê um homem da envergadura do Saião se assenta com um falso profeta como o senhor Rodrigo Silva. Se não é para benefício próprio, é para quê? Porque eu não estou vendo o Luiz Saião evangelizando o Rodrigo Silva em nenhum momento. Para mim, ele disse que a intenção é mostrar para os adventistas que nós, batistas, os amamos. Engraçado isso, porque a igreja adventista, hoje no Brasil, é uma das... aqui, a filial no Brasil, é um dos lugares que mais cresce no mundo. Ela está em 190 países, mas aqui é o lugar que ela mais cresce. Então veja que a técnica do Luiz Saião não, viu, pastor Luiz Saião, não está funcionando. Não está funcionando. Também nunca vi o Luiz Saião perguntar para o Rodrigo Silva por que a igreja dele edita um livro do Mark Feeling ensinando como evangelizar e trazer o batista para a verdade adventista se nós somos irmãos de fato. E se nós já estamos salvos. Porque se eu já estou salvo em Cristo Jesus, por que o adventista tem que me evangelizar para me levar para a verdade adventista? Também nunca vi o Luiz Saião ter coragem para perguntar isso para o Rodrigo Silva. Então, pastor Luiz Saião, se o senhor estiver me ouvindo, eu quero dizer para o senhor que eu duvido muito das suas verdadeiras intenções.
Por quê? Estou julgando a atitude. Tem que ter uma coisa maior. Ou o senhor crê na mesma heresia dele? Não tem outro jeito de pensar. Ou é por uma questão de vantagens financeiras, porque o Rodrigo Silva... Vieram falar para mim alguém? Não, quando o Rodrigo Silva aparece lá no meu podcast, alguém falou para mim, ó, o negócio bomba. Bomba é questão financeira. Então, Rodrigo Silva está te dando lucro, pastor Luiz Saião. É por isso que o senhor está se juntando a ele. Ah, não, é para evangelizar. Então, qual é o fruto disso? Porque até agora é zero o seu fruto com relação à evangelização dos adventistas no Brasil. O que eu sei é de um monte de adventistas, e eu botei aqui o áudio de 2 ex-pastores adventistas que estão magoados com o senhor pelo que o senhor fez, por se assentar com o Rodrigo Silva. Ou pior de tudo isso, não é nem financeiro, nem uma tentativa horrível de evangelização. É porque o senhor crê que a heresia que ele defende, porque ele fala que crê em Ellen White como profetiza. Então, tudo que ela escreve, ele subscreve. E aí o senhor acredita nisso, ou acredita que tudo aquilo que Ellen White falou e que o Rodrigo Silva defende não interfere na salvação das pessoas. Aí é mais grave. Eu até entendo se o senhor está indo lá por causa de likes, de projeção, de ganhar uns troquinhos a mais ali, vender um curso, eu até entendo. Isso eu até entendo. Agora, esse outro lado eu não consegui entender. O evangelístico e se crê nas doutrinas de Ellen G. White. Outra coisa que, para terminar essa parte do Luiz Saião, é que no vídeo dele, ele coloca que ele já se assentou com várias pessoas. Ateus, muçulmanos, católicos. Mas eu vi alguns desses debates, desses podcasts que o Luiz Saião participou com essas pessoas, mas eu não vi o Luiz Saião comungando com essas pessoas como se estivesse comungando com o irmão em Cristo Jesus, como ele faz com o senhor Rodrigo Silva. Como ele faz com o Rodrigo Silva. Isso, sabe, é assim, um tanto difícil de engolir. Porque se ele falasse assim, olha, eu sentei com o Rodrigo Silva como eu sentei com um católico, como eu sentei com um muçulmano, como eu assentei com um ateu, para um debate, para uma discussão de um assunto, sem nenhum problema. Mas não. Eu assisti o vídeo lá do podcast do Vilela e o que eu vi foi troca de confetes. Tanto que é um monte de sites adventistas com cortes do Luiz Saião defendendo o sábado ou defendendo a doutrina com relação à legalidade da lei na vida e prática da igreja. Eles pegaram partes do que o Luiz Saião falou e usaram. E o Rodrigo Silva acabou colocando palavras na boca dele, que eu sei que ele não pensa assim, mas acabou ficando como, e os caras foram lá, trabalharam o vídeo e postaram. Quanto ao Iago Martins, primeiro que depois que esse rapaz... Eu tenho um distanciamento com esse rapaz, porque para mim ele é um calvinista fanático. Ele é o extremo do adventismo, né? O adventismo é o pelagianismo. E o Iago Martins é o hipercalvinismo. Então, um dia ele disse assim, que o que se aproxima mais de um demônio, de um diabo, é uma criança recém-nascida, um bebezinho. Para mim, aquele dia, esse rapaz morreu. Esse rapaz ele pode falar o que for de certo daqui para frente. Eu não quero mais saber desse rapaz. Esse rapaz eu já isolei ele da minha agenda. Eu não quero nem saber desse camarada. Aquilo foi tão monstruoso que eu olho para ele e já tem um bloqueio. Eu não me associo mais com essa pessoa. Voltando à questão para o Iago Martins, veja que ele começa falando, e neste vídeo ele mostra várias heresias adventistas. Agora, apesar de todas estas heresias adventistas, e ele saber que o Rodrigo Silva coloca Ellen White no mesmo pé de igualdade com a Bíblia, tanto que ele pega a Bíblia e fala, esta é inspirada por Deus. Pega o livro da Ellen White e fala, este também. Mas ele, ao mesmo tempo e apesar disso, diz neste corte que não vê problema em se assentar com o Rodrigo Silva e participar de um bate-papo cristão. E vê no Rodrigo Silva um grande defensor da fé cristã. É o fim da picada, irmão. É o fim da picada. Se alguém quer saber quem é Rodrigo Silva, entra no site do MV, Missionários Voluntários da Igreja Adventista. Tem uma parte lá que eles leem. Por que o Rodrigo Silva foi para os Estados Unidos,
se rebatizou e fez um curso de arqueologia. Tá lá. Entra no site do Marcelo Rezende, não o falecido jornalista, mas um jornalista adventista dos Estados Unidos, que ele faz um dossiê Rodrigo Silva. Mas assista, vai pesquisar quem é Rodrigo Silva, né? Como diz alguém aí, o encantador. Então, assim, é lamentável porque essas pessoas não entendem que a igreja adventista, ela sempre teve uma pessoa pública de mídia para propagar o adventismo academicamente. Logo, isso não passa de uma estratégia da igreja adventista e que está dando certo. E sempre deu certo. Em todas as épocas que eles trabalharam isso, sempre funcionou. E a função do Rodrigo Silva, diferente do que o Iago Martins falou, não é promover a fé cristã. É apontar para Ellen White, é apontar para o adventismo como o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem outra missão. É exatamente uma estratégia diabólica, luciférica, para enganar e engodar as pessoas. Então, eu lamento e eu entendo que Iago Martins tem os mesmos interesses do Luiz Saião, né? Tipo assim, ficar de bem nas redes sociais. Porque quem taxa, como eu estou fazendo aqui agora, de falso profeta o Rodrigo Silva, não fica bem nas redes sociais. Não ganha like nas redes sociais. Só que eu, como homem de Deus, não estou aqui para like, não estou aqui para lucrar, não estou aqui para lacrar. Eu estou aqui para dizer a verdade. Doa quem doer. Não importa. Não importa quanto isso me custe. Não importa. Eu estou aqui para dizer a verdade dos fatos. Rodrigo Silva é um falso profeta. E quem se associa a ele é também um falso profeta. Ou está no caminho de se tornar um falso profeta. Infelizmente. Então, assim, gente, é difícil essa vida de Dom Quixote. É difícil enxugar gelo. É difícil esta luta. Mas eu estou aqui para ver se eu salvo alguns. Então fique esperto com esse Rodrigo Silva. Fique atento, porque o que ele ensina está envenenado. Como diz um amigo meu, mas ele fala muitas verdades. Esse amigo meu fala assim, então quer dizer que você tomaria um copo d'água com 95% de pureza e 5% de cocô? Eu acho que você não tomaria esse copo d'água com 5% de cocô. Ou tomaria? Então assim é Rodrigo Silva. E o Luiz Saião e o Iago Martins estão dando uma de somebody love. Eles sabem quem é Rodrigo Silva. Eles sabem quem é a organização adventista. Uma das seitas mais ricas e poderosas do planeta. Então, gente, eu tô aqui fazendo a minha parte, dando o meu alerta. Eu mostrei apenas aí um fato. Agora, se você quer ir atrás disso, eu tô aqui fazendo o que tem que ser feito. Um grande abraço. Que Deus tenha misericórdia da igreja. E até o próximo vídeo.